Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui para unir os nossos corações e os nossos pensamentos. É nossa intenção que a cada encontro, sob os cuidados dos nossos amigos espirituais, a leitura que fizermos do Evangelho, ela sirva para nós como um balizamento, ela sirva para nós como uma bússola que vai nortear a nossa caminhada. Os nossos encontros são semanais. Isso não quer dizer que eu só deva abrir o Evangelho a cada semana. Deveria fazê-lo sempre, nos momentos de alegria, de tristeza, de insegurança, de medo e também de muita certeza. Mas, como nós precisamos criar hábitos, os encontros semanais, eles têm o objetivo de criar em nós o hábito de entender e buscar sempre aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o aclaramento das nossas dúvidas, o consolo para as nossas angústias. E isso é possível a todos nós, desde que o nosso coração esteja em consonância com os ensinamentos desse mestre. E esse mestre é só amor, é só bondade. A Casa de Zico Horta, ela nos possibilita vivenciar a evangelioterapia online, como estamos fazendo agora, através do encontro todos os domingos. Mas é possível também que nos encontremos semanalmente, às segundas-feiras, à noite. Então, às 19 horas, nós nos encontramos, até às 19h15, temos a possibilidade de tomar o passe. Depois vem a evangelioterapia, que termina às 20 horas. Às terças-feiras nos encontramos novamente. Às 13h45, começamos a tomar o passe, se desejarmos. E das 14 às 15, temos esse tempo para reflexão e compartilhamento das nossas experiências. E aqui o nosso encontro é um pouco menor. Não há como compartilhar vivências, mas há como compartilhar intenção. E a nossa intenção é que através desses encontros eu me aproxime mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, que a cada encontro eu acorde, eu rememore os compromissos que com certeza eu assumi ainda na erraticidade, quando me propus a reencarnar para me tornar um espírito melhor. Que possamos então rogar ao Pai que esteja conosco e que nós nos esforcemos para que Ele seja a nossa companhia, porque de nós Ele nunca se afasta. Nós nos afastamos dele e das suas leis. E vamos então abrir o nosso Evangelho. Aparentemente fazemos isso de forma aleatória. Não fazemos a leitura sequencial do Evangelho. Isso é feito nos estudos que a Casa e a Federação Espírita Brasileira também promove, possibilita a todos nós. Então, abrindo aqui de forma aleatória, que nada é por acaso, então não existe essa possibilidade, abrimos no capítulo 23. E o título desse capítulo é Estranha Moral. Vamos pensar um pouco. Um capítulo do Evangelho de Jesus tem esse título, Estranha Moral. E aí eu vou compartilhar com vocês o que disse Lucas e também o que disse Mateus. Lucas diz assim: uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse, aspas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas, isso está em Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 27. E diz Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, começamos a compreender esse título, né? Estranha moral. Como é estranho que um mestre que proclama o amor diz que eu preciso não amar a essas pessoas tão importantes na minha vida para segui-lo. E aí, aqui eu abri no item 12. Vamos ver o que diz o item 12 desse capítulo. É uma consideração de Kardec. Ele diz assim: toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequência, ninguém se alarma e deixam-na passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se está sentada em bases sólidas, se lhe prevêem o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência de oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, certos de que matando o homem matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí por seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque como verdade superava as suas antecessoras. Nesse trecho que eu li, o item 12 e 13 deste capítulo, Kardec vai nos lembrar que quando Jesus começou a pregar, quando as atitudes amorosas do mestre começaram a se chocar com a prática farisaica, com os valores morais, então que Roma mostrava e impunha, houve uma reação. E aqui Kardec nos lembra que quanto mais forte a reação, mais importa e mais verdadeira é aquela situação apresentada. E nós sabemos o que os cristãos primitivos sofreram, quantos mártires foram, nós temos, não é? Historicamente, nós conhecemos muitos que sofreram porque contrariaram esses princípios. Agora, quando Jesus disse, deixe seu pai, deixe sua mulher, deixe seu filho, nós temos que ter consciência que Jesus falava a um povo que por hábito deixava seus familiares para lutar, para guerrear, para buscar riquezas. Eles abandonavam, eles ficavam meses e até anos sem ver a família, né? Lembrando aí, não era possível, não existia outro meio de comunicação. Então, esse abandono, ele existia em nome da guerra, da luta, da ganância e do poder. Então, por que não fazer isso por amor ao Pai? Agora, vamos hoje, não mudando a ideia,
Mas vamos hoje trazer para nós. Eu preciso abandonar minha mãe, abandonar meu filho para que eu possa seguir o meu mestre? Não, eu preciso estar com essas pessoas, mas levando comigo os ensinamentos deste mestre. Eu vou viver com essas pessoas que eu amo, mas levando comigo esses ensinamentos de fraternidade, de amor, de respeito, de tolerância, de resiliência, todos esses valores que Jesus aqui, quando esteve, nos ensinou. Então, a estranha moral é porque ao ler e interpretando ao pé da letra, fica estranho. Como que esse mestre que é só amor deslarga a sua família e vem e me segue? É um abandono que cabia naquela época. Hoje, para que nós tenhamos uma vida melhor, nós já conseguimos um equilíbrio também melhor, sem abandonar, sem esquecer, sem ficar tanto tempo sem ver e sem visitar. Mas, de qualquer forma, nós temos que nos lembrar que essa decisão é interna. Então, eu penso, se, por exemplo, eu tenho um filho que as atitudes e as escolhas que ele faz contrariam completamente os ensinamentos de Jesus. E aí, o que eu faço com esse conhecimento que eu já tenho? Não posso concordar. É quando Jesus também nos ensina que eu amo o pecador, mas não quero me aproveitar do pecado, ainda que aparentemente esse pecado seja conveniente para mim. Então, meus irmãos, escolher este mestre e segui-lo é uma decisão interna. É quando eu escolho fazer. Não quero criticar quem ainda não está pronto para fazê-lo, mas eu escolhi. E é essa alegria, essa felicidade de ter escolhido esse caminho e esse mestre é que me sustentarão. Então a estranha moral está nas palavras ditas, mas quando eu tiro delas o espírito e fica só a letra. Mas quando eu trago o entendimento amoroso que esse mestre nos ensinou, tudo faz sentido. E dessa forma eu posso então compreender que deixar a minha família é não deixar os ensinamentos do meu mestre para que eu possa seguir os valores temporários e normalmente materiais ou morais dessa estrutura a qual eu pertenço temporariamente. Que Jesus, esse mestre de amor, esteja conosco sempre. Graças a Deus.